Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Olha, essa é uma pergunta típica do contexto evangélico, né? No contexto evangélico e no contexto cristão também em geral, né? Isso também vale para outras raízes da fé cristã, né? Mas entre os evangélicos há uma preocupação enorme com relação à passagem em que Jesus tinha sido acusado pelos seus opositores, né, de que ele expulsava demônios, né, pelo dedo de Belzebu, o maioral dos demônios, né? E aí Jesus responde a essa acusação dizendo que todo pecado, né, toda blasfêmia contra o Filho, contra o Pai será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não terá perdão. Então muita gente acredita que se você pecar contra o Espírito Santo, você perde a salvação, você vai para o inferno, você não tem mais saída, né? Aliás, esse é um tema que me atravessou na infância. Quando eu era menino na igreja, Vilela, eu lembro de um pastor... Cresceu em lar cristão. Cresci em lar cristão. Aí quando eu estava ouvindo, era uma pregação X... Eu lembro da cara do pastor, o pregador lá, obviamente, mas ele estava falando exatamente desse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí ele disse exatamente assim: se você pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, e ele disse isso, se você pensar uma besteira sequer sobre o Espírito Santo, você vai para o inferno, não tem escala. E naquela hora que ele falou, né? Se você pensar alguma coisa errada do Espírito Santo, você, né, blasfemou contra o Espírito Santo. Eu falei, já pensei. Aí eu falei, blasfemei contra o Espírito Santo, né? E cara, eu cresci na igreja achando que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Eu tocava bateria na igreja. Eu ficava tocando bateria na igreja achando que tinha sido condenado ao inferno. Eu falei, meu Deus, as pessoas não sabem que eu vou para o inferno. Eu blasfemei contra o Espírito Santo, porque eu havia pensado uma coisa errada do Espírito Santo. E aí eu falei, cara, agora já era, não tem mais jeito. E eu entrei no seminário, eu cresci, eu tinha sonhos, Vilela, da igreja, né? Meu pai, minha mãe, todo mundo, né? Aquele olhar assim, como pode você, de reprovação, né? E eu do inferno queimando, e eu vivia muito angustiado com isso, muito angustiado. E quando eu entrei no seminário, eu cursei, né? Fiz todo o bacharelado, e nos últimos anos do seminário você tem uma matéria que é uma matéria de homilética, que você vai pregar. Só que antes de você pregar, você tem uma matéria que prepara para a homilética, que é a exegese bíblica, que você vai fazer. Você vai pegar um texto bíblico, você vai fazer, destrinchar aquele texto, para depois explicar para as pessoas. Você vai estudar, se é no caso um texto em grego, como é o caso dessa passagem, você vai analisar o texto no grego, vai fazer todo um estudo daquela passagem. Qual foi o texto que eu escolhi? Exatamente esse. E aí, cara, quando eu descobri que aquele texto não dizia o que aquele pastor estava dizendo, que aquele texto dizia outra coisa. O que é? O que aquele texto estava dizendo é o seguinte: o texto está dizendo que todo aquele que disser, não é, algo contra o Espírito Santo não terá perdão, não é, ou blasfemar contra o Espírito Santo, a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo era exatamente o que aqueles fariseus estavam fazendo. E o que eles estavam fazendo? Dizendo que a obra de Jesus, que é obra do Espírito Santo, era obra de demônios. Então blasfemar contra o Espírito Santo não é você pensar uma besteira do Espírito Santo e o Pai e Filho pode avacalhar, não é? Porque você tem perdão, mas o Espírito não avacalha porque você vai para o inferno. E não é isso. Está dizendo que todas as vezes que você diz que a obra que Jesus realizou é uma obra de demônios, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, não é necessariamente pensar contra o Espírito Santo, não é pensar uma besteira do Espírito Santo, é você negar que a obra de Cristo é a obra do Espírito Santo e ainda mais blasfemar essa obra
como obra de demônios. Então, aquele era um próprio exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu descobri isso, cara, foi assim, um alívio. Ali foi quase uma nova conversão, entendeu? E foi ali que eu descobri, ali foi onde a paixão pela teologia, ela aflorou. Porque ali eu descobri quantas e quantas pessoas podem não estar sofrendo numa igreja por causa de uma explicação de um dogma errado, de uma doutrina errada. Quantas e quantas pessoas podem estar sofrendo hoje porque alguém ensinou o texto de uma maneira tão errada e a pessoa até hoje está sofrendo por causa de uma pregação que não tem fundamento, na verdade. Então eu entendi que o papel do teólogo é um papel muito importante. É o papel de elucidar, é o papel de esclarecer e o papel, inclusive, de lidar com situações de doutrina que pessoas estão escravizadas por uma interpretação equivocada da doutrina. Entendi.